Pode orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome. Nós oramos, Senhor, por essas pessoas, Senhor, que estão neste mundo, Senhor. Nós oramos, meu Deus, pelas pessoas do Estado Islâmico, ignorantes que são, jovens na sua maior parte. Nós oramos pelas pessoas que estão saindo da Europa, meu Deus. Ó Deus, para destruir lá no Oriente. Nós oramos, Senhor, por essas mães, oramos por esses pais, oramos pelos filhos, oramos pela igreja na Etiópia, nós oramos pela igreja na Líbia, oramos, meu Deus, para que um grande exército de missionários seja levantado, ó Deus, agora, nesse tempo do fim, para romper essa barreira que parece ser a última, Senhor, que é do islamismo. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós suplicamos. Deus, em nome de Jesus, nós oramos para que essas barreiras sejam quebradas, para que o Evangelho possa alcançar esses corações, esses países, e toda essa garra que eles têm para servir, ó Deus, a Maomé e ao diabo, que eles possam vir a ter para servir ao Senhor em novidade de vida, para serem participantes de coisas boas, para serem participantes do Espírito Santo, para serem participantes da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu agradeço a Deus que vocês estejam tão animados a orar. Uma pena que a gente não tenha tanto tempo. Vamos começar pela missão de Jesus. Eu digo para os meus alunos que todo estudo deve ser cristocêntrico e toda palavra, pregação deve ser cristocêntrica. Então nós vamos começar pela missão de Jesus, o exemplo de Jesus. Jesus foi enviado pelo Pai. Às vezes a gente lê a Bíblia e não lê ela com estudos sistemáticos, e deve mesmo fazer uma leitura bíblica anual, ler todo dia a Bíblia. Eu estou em 2 Samuel na leitura deste ano. E você deve ler, mas também você deve participar dos estudos bíblicos, que aí você tem um estudo por doutrinas, um estudo mais atento a alguns detalhes. Esse versículo mesmo não estava assim todo na minha mente. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Nesse sentido, Jesus é apóstolo do Pai. A palavra enviou por si só, ela já é originária da palavra apóstolos, que é apóstolo, enviado. A palavra apóstolo quer dizer apenas, literalmente, enviado. E se a gente olhar no grego, essa palavra enviou é uma declinação da palavra apóstolos. Então, ele foi enviado pelo Pai. Aqui essa discussão foi uma discussão muito bonita de se ler, João 6, 7 e 8, e parece que um pedaço do 9, que é uma discussão que Jesus teve com os fariseus, eles dizendo que eles eram de Moisés, e Jesus dizendo que Moisés testificou dele. Por fim, Jesus fala que eles eram filhos, na verdade, do diabo, e não filhos de Deus. Ele era o Filho de Deus, e eles estavam perseguindo a ele, mas o Pai, então, o tinha enviado. Então, nesse sentido, Jesus é missionário e Jesus é apóstolo. A palavra missionário é uma palavra que ela não existe na Bíblia. Houve por muito tempo um respeito muito grande à palavra apóstolo, por causa dos 12 primeiros apóstolos. Então, Jesus enviou e chamou esses 12 de apóstolos, mas a palavra é a palavra enviar. De um certo modo, todo aquele que é enviado para uma missão, se a igreja que envia, ele é um apóstolo da igreja. Se Deus é que envia, ele é um apóstolo de Deus. Normalmente acontece as duas coisas, a pessoa tem um chamado e a igreja o envia, dando a ele possibilidade de cumprir o chamado de Deus. Então, os missionários, mesmo, aqueles, especialmente os transculturais, é que são os apóstolos por excelência. Muita gente nunca foi a lugar nenhum e é apóstolo. E às vezes não foi nem enviado por ninguém e é apóstolo. Mas apóstolo significa
enviado. E Jesus, então, para ser exemplo, ele saiu do céu para descer à terra. É mais ou menos assim, você sair da terra e ir para o inferno. Descer do céu e vir à terra é mais ou menos você sair da terra e ir para o inferno. Imagina você estar num lugar de gozo eterno e vir aqui para ser cuspido. Para enfrentar a ignorância, o pecado, a maldição enraizada na raça humana. Foi isso que Jesus fez. E ele entrou no meio dessas pessoas e até com seus apóstolos, ele disse assim, até quando vos sofrereis? Vos sofrerei. E olha que foi só 3 anos, foram só 3 anos. Era uma coisa, para um humano, totalmente insuportável. É como você pegar um milionário e fazer ele viver com um salário mínimo. Uma certa vez perguntaram a um presidente do país, o salário mínimo era muito baixo, $50, alguma coisa assim, ou $30. Aqui já foi, o negócio foi feio aqui. O sonho aqui era ter um salário mínimo de $100, que hoje seria R$300. Esse era o sonho brasileiro. E ninguém conseguia fazer isso. Aí perguntaram para esse presidente, o último militar que foi presidente, e ele falou, se o senhor tivesse que viver com um salário mínimo, ele falou assim, eu cortava o meu pescoço fora. Esta é a situação do rico, ele era muito assim, respondão, uma pessoa muito direta. A situação do rico que tem que viver com um salário mínimo. Agora imagine uma pessoa que sai do céu para vir à terra. Imagine também a situação da pessoa que sai da terra para ir para o inferno. É uma situação terrível. E, às vezes, claro que não na mesma proporção, mas o missionário sai daqui de uma situação confortável e ele vai para uma situação terrível. Viver em situações, né, como tem a missionária nossa aqui, que o banheiro era só uma tampinha assim, que a cabeça e os pés ficavam do lado de fora, e a pessoa tem que tomar banho ali, frio, às vezes gelado, né? E é o costume do lugar. E muitas vezes o missionário não pode nem esquentar a água para não ficar diferente das pessoas dali. Porque se o costume é assim, comer coisas horrendas, então é mais ou menos essa a vida do missionário. Paulo disse que o missionário era escória. Há poucos dias, uma pessoa falou assim, porque o apóstolo... Eu falei assim, então ele deve ser uma escória, né? A pessoa assustou. Eu falei, não, mas a Bíblia fala, Paulo diz que nós, os apóstolos, somos como a escória do mundo. Ninguém quer ser escória. Só o lado bom do apóstolo. Mas o verdadeiro apóstolo, e seja ele maior ou menor, é aquele que recebe uma missão e é enviado para algum tipo de missão. Ele não é o apóstolo dos 12, mas ele é um enviado de Deus, e no sentido literal da palavra, ele é apóstolo. O Espírito de Deus estava sobre Jesus. A Bíblia diz que Deus ungiu a Jesus com óleo de alegria, mais do que aos seus companheiros. Óleo de alegria é o Espírito Santo. Como que houve essa... E diz que ele trabalhou no poder do Espírito Santo. E diz que ele foi ressuscitado no poder do Espírito Santo. Meu Deus, o que é isso? Jesus trabalhando junto com o Espírito Santo. Ele diz, o Espírito Santo, o Espírito de Deus é o Espírito Santo. Está sobre mim. Então, quando Jesus se despiu de toda a sua glória e se tornou homem, ele precisou dessa atuação do Espírito, que é só Espírito. E Jesus, originalmente, é só Espírito, mas ele estava na carne humana. Se ele necessitou do Espírito de Deus sobre ele, e nós? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a proclamar libertação aos cativos, e a restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos. Pobres aqui é humilde, é a pessoa não arrogante, é a pessoa que aceita. Não é um sentido só de pobreza, que ele não veio só para os pobres, mas normalmente o pobre é que é a pessoa mais humilde. Mas os ricos que foram humildes foram evangelizados da mesma forma, os que o procuraram, e etc. Ele abriu a palavra na cidade de Nazaré, que era a sua cidade, abriu Isaías 61:1, que está repetido aqui,
E ele disse, terminou essa leitura e disse, hoje se cumpriu essa palavra no meio de vocês. Este é o Messias, aquele a quem o Espírito de Deus ungiu para evangelizar, libertar, restaurar. Esta missão de Jesus é a mesma missão nossa hoje. Se você está evangelizando, se você está libertando, se você está restaurando vidas, de alguma maneira, você está cumprindo o seu apostolado. E se eu fizer tudo isso de uma só vez, né? Como curar fisicamente? Jesus fez tudo, porque Jesus é Deus, mas você pode fazer alguma coisa. Você não tem que fazer tudo. Ele é o nosso modelo e ele não diz para nós irmos adiante dele. Ele disse, vinde após mim e eu vos farei o quê? Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Ele é o pescador que vai na frente nos ensinando a pescar. Nós estamos vendo aqui como que ele... A relação dele com a palavra é simples. Ele é a palavra. A Bíblia diz assim em João, no capítulo 1, né? O verbo se encarnou, quer dizer, o Logos se encarnou, a palavra se encarnou, ele veio trazendo a palavra do céu, o Novo Testamento, ele veio trazendo o Novo Testamento na ponta da língua. Ele disse, eu digo essas coisas que o Pai me mandou dizer. Ele é a própria palavra viva. Jesus ensinava no templo. E aconteceu que num daqueles dias, estava Jesus a ensinar o povo no templo. E a evangelizar, novamente, evangelizar. Sobrevieram os principais sacerdotes, os escribas, juntamente com os anciãos. Ele ensinou no templo enquanto pôde. Teve um momento que ele foi expulso do templo. E aí ele já não podia mais pregar nem no templo e nem nas sinagogas. Mas enquanto pôde, ele esteve pregando no templo. E eu já falei aqui que o grande templo maravilhoso que Herodes fez, ninguém entende por que Herodes fez, até hoje não tem uma justificativa plausível. Ele era um grande construtor, um louco, matou parente, matou um monte de gente, assumiu o poder, um sociopata, construiu um templo que Jesus chamou de casa de oração para todas as nações. Fez um pátio de 160 mil metros quadrados, no topo da montanha, no Monte Moriá. Hoje isso foi tudo jogado no chão. Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra. Mas não é coisa pequena não, irmão. São 50 metros de pé direito, de pedra de até 20 toneladas, empilhadas. Tudo foi posto no chão, sobrou o Muro das Lamentações lá. Jesus disse que aquilo ia ser derrubado, acabou o sacerdócio, porque sem templo não existe sacerdócio. Jesus tinha acesso a esse grande pátio que os judeus odiavam, e ele tinha acesso até o altar do holocausto, que todo judeu podia entrar. Jesus não era filho de Levi, não era sacerdote, não podia entrar na igreja. Na igreja só entrava o sacerdote, o povo vinha até o pátio para receber as bênçãos e oferecer os sacrifícios. E na segunda parte do templo, só o sumo sacerdote entrava. Era gente demais, era uma nação inteira. Então, você não tinha como fazer um templo para comportar a nação inteira. Embora Herodes o tenha feito, pelo menos para umas 160 metros, 300 mil pessoas cabia no templo de Herodes. Todo mundo em pé, juntinho. 300 mil pessoas, mais ou menos. Então, e eles detestavam porque ele fez essa terraplenagem, esse grande muro em volta e pôs uma torre. E de lá os soldados vigiavam o que estava acontecendo no pátio do templo, na área externa. Os judeus não gostavam disso, mas Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração, e derrubou os pombos e derrubou as mesas dos cambistas que trocavam moedas de várias nações pela moeda de Israel, a moeda do templo, naquele grande pátio, porque Jesus estava chamando as nações.
E nós somos nações, nós não somos judeus. E por isso nós estamos aqui, pelo acesso que Jesus nos abriu, através da evangelização que começou aqui, entre os judeus, mas dele mesmo já espalhando, como nós vamos ver, e ele mandando os apóstolos ir a todas as nações. A palavra de Deus deixou de ser exclusividade do povo de Israel para ser a palavra de toda a terra, a palavra de todo mundo, a palavra de toda a humanidade. Jesus tinha um ministério itinerante. Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas. Eu não sei porque que eu não grifei sinagoga. Pregando e curando. Então, nas cidades tinham as sinagogas. Eu já expliquei, mas eu vou explicar de novo, porque a repetição é a alma do ensino. O que é a sinagoga? A sinagoga é assim: o judeu tinha aquele templo feito por Salomão, aquele templo revestido de ouro por dentro, que eles iam oferecer o sacrifício nas festas, às vezes cereais, às vezes o cabrito, na Páscoa. Eles iam pelo menos 3 vezes por ano, o judeu tinha que ir lá. E eles então tinham aquela coisa toda, e levitas espalhados, e as pessoas oravam, buscavam a Deus, como Davi, que estava lá em Belém, mas cantava hinos de louvor a Deus, e pelo menos 3 vezes eles iam às festas, e essas festas duravam uma semana, tem uma delas que durava 15 dias, então era férias, era assim, 7 dias e 15 dias, um mês de férias. E eles iam para lá, para louvar a Deus. Às vezes o rei dava vinho e carne para eles, quando eles estavam lá, mandava fazer frascos de vinho e pedaços de carne. Então era uma festança, era uma nação inteira comendo e bebendo, e isto era o templo, o grande templo que foi construído primeiramente por Salomão, e depois foi reformado, e finalmente reformado por Herodes, o Grande. A sinagoga eram casas de orações criadas no exílio. Quando eles foram para a Babilônia, então o templo foi saqueado pelo rei Nabucodonosor, e eles ficaram sem o templo, ficaram sem a terra, ficaram sem nada. Criou-se então casas de oração e de ensino de letras aramaicas, né? E ensino de matemática, de português, os ensinos básicos eram dados ali nessa casa, e era também casa de oração. Esta é a sinagoga. E isso continuou quando eles voltaram do exílio, eles trouxeram as sinagogas, que eram escolas e lugar de oração. E isso, essas sinagogas estavam espalhadas por todas as cidades. Aí Jesus percorria, e nos dias de oração, né, no sábado especialmente, Jesus, como Paulo, usou muito essas sinagogas para pregar. Pedro era mais estático, ficou mais em Jerusalém. Jesus era mais missionário, era mais itinerante. Paulo era mais ainda, transcultural, porque Jesus veio primeiro para os judeus e alcançou alguns gentios e deixou a tarefa para os apóstolos e depois os nascidos de novo dentre os gentios, de continuar, que somos nós, até hoje. Essa linha de história da igreja, no momento, somos nós. Nós estamos ligados na raiz, que é Jesus, que é a palavra de Deus. É importante a gente saber que quando a gente sai como Jesus saiu para fazer as coisas. O ministério transcultural de Jesus, ele também fez um ministério transcultural. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Eu quis colocar esse menino aqui, porque ele responde literalmente à metáfora da mulher. Eu já disse aqui que essa mulher é a única mulher que compôs uma alegoria com Jesus. Jesus fez a metáfora do filho e do cachorrinho, que não pode comer à mesa, que não se deve pegar o pão do filho e dar ao cachorrinho. Ela fez a metáfora do cachorrinho e o seu dono.
Ela entendeu o que é ser dono, que Jesus é dono. Disse assim, mais as migalhas que caem da mesa do dono, Senhor. Do Senhor, os cachorrinhos comem. E Jesus disse, mulher, grande é a sua fé. Do jeito que Jesus falou, parece que ele até andou para trás assim. Ele não houve uma fé incubada, tornada real em palavra, tão compreendida como a fé dessa mulher, dela e do centurião de Cafarnaum. Come migalhas. Isso é um menino lá dos países que, não sei de qual país, mas ele está comendo migalhas no chão, magro e etc. Então, o ministério transcultural. Esta mulher era uma mulher cananeia. Se ela era cananeia, ela foi salva já por um milagre, porque a ordem era matar o cananeu. Quando Josué entrou na terra, ele tinha uma ordem para limpar aquela terra e matar o cananeu. Mas muitos sobreviveram. Essa mulher é filho dos sobreviventes da terra de Canaã. Canaã, cananeu. E aí, heveus, perizeus, girgazeus, eram povos que moravam ali. Cananeia, ela era um desses povos. E Jesus faz exatamente isso. Eles estavam acostumados com o judeu que só falava para a sua cultura, que se pegasse na sua mão, lavava a mão várias vezes, e Jesus veio para dizer exatamente o contrário. No início ele falou como um judeu comum, mas logo depois ele mostra a sua missão transcultural, diante da fé, da postura, da humildade, do amor daquela mulher pela sua filha e da grande fé que ela manifestou. Então, essa mulher teve o privilégio de ser uma mulher das nações, uma mulher de outra cultura, que vem falar com Jesus. Aí você imagina o sotaque, ela não falava aramaico, ela falava uma outra língua ali, né, misturada, e ela começou a gritar e a fazer uma bagunça tremenda, e ela era uma mulher gentia, nacional, daquela terra que tinha sobrevivido à invasão dos judeus. Então, Jesus teve o ministério transcultural. Em outras ocasiões, ele falou para pessoas de outras culturas. Esse foi, assim, uma rápida passagem pela missão de Jesus. E agora nós vamos fazer uma rápida passagem pela missão da igreja, que é exatamente a nossa missão. Somos enviados à semelhança de Jesus. Olha que interessante. Que Deus enviou a Jesus. E que Jesus fez o que Deus propôs para que ele fizesse. Agora, ele envia primeiramente os apóstolos, 12, que chama de apóstolos, mas não devemos esquecer que depois ele enviou 70, não é? Teve uma ocasião que ele enviou 70. Eles também poderiam ser chamados de apóstolos, mas não foram. Ele enviou 70 homens, 35 duplas. Primeiro ele mandou 6 duplas de 12. 12 é missão de Deus e 6 é o número do homem. E por que o homem precisa quebrar a missão de Deus para se adaptar à cultura e o número do homem? Porque o homem sozinho não pode fazer as coisas. Ele precisa não somente de Deus, mas também de uma pessoa do seu lado. E Jesus deixou isso bem claro quando enviou de 2 em 2. E a numerologia bíblica também funciona assim perfeitamente. 12 é o número da missão de Deus. E 6 é o número do homem. O número da besta é o número de um homem, 666. Né? O anticristo, a besta e o falso profeta. Aliás, Satanás, a besta que é o anticristo e o falso profeta. Somos enviados à semelhança de Jesus, né? Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Vos envio quem? Primeiramente os 12, depois os 70, depois a igreja toda, e da época, e agora nós. Então você já está conclamado por Jesus para a missão de
evangelizar, de restaurar o caído, de dar luz aos olhos do cego, primeiramente o cego espiritual, mas se você receber o dom de curar, você vai fazer saúde pública, não tem problema. E tem gente que tem o dom de curar, mas saiba, curar fisicamente é saúde pública, seja com o dom de Deus, seja com o dom dos homens. Mas o mais importante é tirar as pessoas da cegueira espiritual que as impede de conhecer a Deus, que as impede de conhecer o Espírito de Deus, e as impede de receber a alegria de Deus, a justiça de Deus e a paz de Deus, que é o reino de Deus. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então Jesus nos envia como ele também foi enviado. A ordem foi dada aos primeiros, mas hoje nós estamos revivando essa ordem nossa. E como que ele envia, com que palavra? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Hoje isso está tão fácil. O nome disso chama internet. Eu me tornei um missionário transcultural. Coloquei minha literatura toda num blog que traduz até para o chinês. Aí com mais dificuldade, mas traduz, tem russo entrando no meu blog, alemão, porque traduz para o alemão, é o pessoal que está mais lidando com teologia. Estados Unidos, às vezes, ganha do Brasil, e as pessoas estão entrando e traduzindo e sendo abençoadas com uma palavra que Deus me deu. Então, virtualmente você pode se tornar um evangelista até transcultural. Então, use essa ferramenta. Eu falei com meus alunos, tem alunos que têm um testemunho, fica na frente da webcam e fale da câmera do seu computador, conte o seu testemunho, coloca no YouTube e deixa lá falando para as pessoas, um testemunho maravilhoso, quantas almas você vai ganhar. Veja como se tornou fácil de uma certa maneira, mas às vezes essas coisas ficam apagadas aos nossos olhos. Então você tem um testemunho, você tem uma palavra, coloque na internet. Se você não souber, peça a alguém e você vai estar ganhando almas para Deus, na sua cultura. Eu não sei se tem tradução de fala, mas já tem um aplicativo, pelo menos para baixar no celular, que você fala numa língua e ele responde na outra língua. Repete, ou responde, não sei, um amigo meu me falou essa semana. O Carlos, está aí, Carlos? O Carlos me deu essa notícia. Missão, exercício de sabedoria. A missão é o exercício de sabedoria. Tem gente que pensa que sabedoria dá nega em Deus. Se eu conseguir dar umas negas em Deus e entrar no céu, missão é exercício de sabedoria. Quem ganha almas é sábio. Nós precisamos ser sábios pelo menos nesse sentido. Eu acho que a gente é tão estúpido, eu pelo menos sou, no dia a dia. Às vezes você ofende, você fala coisas que não deveria falar, fica nervoso, fala bobagem. Mas se ganhar almas é ser sábio, seja sábio pelo menos nessa vertente e lute para melhorar a sua sabedoria. Sabedoria é viver bem na prática, resolver problemas práticos sem perder o controle. Abençoar pessoas sem perder o controle. Ajuntar com a mão e ajuntar com a outra. Se você ajuntar com a mão e espalhar com a outra, você é estúpido. Então você precisa de entender que a missão de Deus, ganhar alma, é um exercício de sabedoria. É o sábio. A Bíblia diz: quão formosos são os pés, né, daqueles que anunciam coisas boas, daqueles que anunciam boas novas. O que encontramos no caminho? No exercício do evangelismo, encontramos pessoas duras,
frias, insensíveis, indiferentes, mas também encontramos pessoas extremamente necessitadas, amáveis e abertas à mensagem da cruz. Esses são os pobres de que Jesus falou. Ele não disse que você é obrigado a pregar para uma pessoa estúpida. Deixe que a estupidez dele diminua e você vai pregar para uma pessoa sábia, para uma pessoa humilde, uma pessoa que quer ouvir, que pelo menos quer entender. E são estas pessoas, senão você perde muito tempo com o outro. Não que você deva desistir, mas se você gastar mais tempo com a terra que dá mais fruto, a sua colheita será maior. Eu deixei esse passarinho aqui, esse coração faz parte dos 4 corações que Jesus fala. Esse passarinho aí, esse corvo aí, é Satanás. É ele que rouba a palavra, tão logo ela cai no coração, vem o pássaro e tira. Esse é um tipo de coração, que a pessoa já está ouvindo a palavra e refutando, ouvindo e refutando, ouvindo e refutando. A palavra não entra no seu coração, ela fica só rolando a semente em volta do seu coração e o passarinho vai comendo, porque ele dá mais ouvido a Satanás do que a Deus. Mas existe o coração que é a terra pedregosa, que aceita, mas depois não consegue, por causa do sofrimento, da angústia, por causa do Evangelho, os espinhos, por causa das riquezas. Um é por causa do sofrimento, o outro é por causa da riqueza, da cobiça. Mas existe uma terra boa, uma terra que dá fruto, a 30, a 60 e a 100, como diz a palavra de Deus. Seja essa terra boa, dilata o seu coração totalmente para Jesus, abra o seu coração para Jesus, para que Ele possa fazer uma boa obra na sua vida. Diga isso para a pessoa que você está evangelizando. Tem terra, tem coração, diferente. E o problema não está com a semente, o problema está com o coração. Não deve julgar, Deus vai julgar. Você não sabe por que aquele coração ficou daquele jeito. Nós não julgamos, nós semeamos. Nós semeamos. Julgar não pertence a nós. O Espírito Santo nos empodera para cumprir a missão. A missão é dada por Jesus, mas Ele diz, eu vou mandar um companheiro para ajudar vocês, eu vou mandar um pai, eu vou mandar um amigo, eu vou mandar um encorajador, um que vai estar falando no seu ouvido, prossiga, apesar de tudo, apesar das dificuldades. Recebereis poder, ou virtude, ou dinamismo do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, já para os apóstolos, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Essa palavra foi cumprida com Paulo. Já naquela época, se falava de confins da terra. Confim da terra, como eu já disse aqui, somos nós. Nós estamos perto da última fronteira. A última fronteira para o oeste de Jerusalém é o Chile. Aí você chega no Oceano Pacífico. Só tem água. Algumas ilhas, naturalmente, mas a fronteira continental é o Chile. Nós estamos bem perto do Chile. E para o outro lado é o Japão. Então, nós temos 2 fronteiras, uma para o país do Oriente, do nascer do sol, que é o Japão, e o país do pôr do sol, que é o Chile. E nós estamos aqui e fomos alcançados até os confins da terra. Você vai receber virtude, vai receber poder para ser testemunha. E é só conversar com Ele e dizer, estou fraco, eu preciso de poder, eu quero mais poder para fazer isso ou aquilo. Cada um tem de Deus o seu próprio fazer. E amar é fazer. Amar não é dizer. Amar é um fazer. E quando você evangeliza, você ama. Quando você faz a missão de Deus, você demonstra tanto amor a Deus como amor às pessoas. E por fim, a missão transcultural, que é um pouco diferente
da missão local. E a gente vai ver como que a gente trabalha na missão transcultural, embora agora e aqui o Espírito Santo já tenha me dado essa iluminação sobre a internet, que você pode se tornar virtualmente um missionário transcultural. E como o mundo está muito virtual, e lá acontece a mesma coisa. Eu coloco uma poesia de Deus lá, o pessoal me xinga, no Recanto das Letras. Mas tem outras pessoas que gostam. E eles queriam que todo mundo que era de Deus saísse de lá. É um outro site de escritores que eu participo. Recanto das Letras, autores Nelinho. Se você quiser ver as poesias que estão lá. E aí fazem comentários e não gostam do cristão, não gostam da palavra. Mas a gente continua, ainda bem que virtualmente é mais fácil. Você põe lá, a pessoa xinga, você apaga o comentário. E deixa os comentários bons lá, não é? Os missionários transculturais. Algumas pessoas são chamadas e enviadas por Deus e pela igreja para serem evangelistas transculturais, aos quais chamamos de missionários. É um trabalho bem mais difícil por envolver uma cultura diferente e logo costumes, comportamentos, leis, alimentação, vestes, religiões e muitos outros entes antropológicos bem diversos daquele conhecido como missionário. Então, o missionário, ele é uma pessoa do mundo, é normalmente aquele menino levado, que vai para a casa do vizinho, que quer ficar para lá e para cá desde pequeno, que quer sair, quer viajar, né? Se deixar, ele foge com o circo e foge para algum lugar. Essa pessoa cheia de saúde normalmente, que às vezes fica perdido em algum lugar e passa a noite no meio do mato, e chega do mesmo jeito sorrindo, quando ele é bem encaminhado, ele pode se tornar um missionário. É preciso ter muita saúde física, é preciso ter muita resistência a alimentos de má qualidade, é preciso ser uma pessoa dotada fisicamente, emocionalmente e espiritualmente para ser um missionário transcultural. Eu mesmo não prestei para ser fisicamente um missionário transcultural. Se eu comer uma comida num dia, comida fraca, no outro dia eu já estou fraco. Se eu dormir 4 horas, no outro dia eu estou fraquinho. Então não serve. Deus já sabia, por isso que eu perguntei e ele me deu outra direção. Você tem que passar, eu conheço um amigo que é missionário, ele faz jejum de 7 dias. O nosso missionário lá da Índia faz jejum de 40 dias. Se eu fizer um jejum de 40 dias, você pode preparar o féretro, pode preparar o caixão. Então, cada pessoa tem a sua estrutura e Deus respeita quem você é, a sua estrutura física, a sua estrutura emocional, a sua estrutura espiritual. E essas pessoas vão e nós ficamos, mas ficamos fazendo o que vamos falar aqui. Eles são evangelistas transculturais, que são as pessoas que melhor podem ser chamadas hoje de apóstolos, mas são evangelistas transculturais. Depois se tornam pastores transculturais, quando começam a batizar as pessoas, e etc. Né? Paulo, o missionário transcultural. Então, nós temos um grande exemplo aqui no Novo Testamento. Esse relógio está certinho aqui? Tá? Outras igrejas despojei para vos servir, recebendo dela salário, e quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Então, o que Paulo diz para a igreja que estava na cidade de Corinto? Paulo diz que igrejas para que ele já tinha pregado é que mantinha o seu ministério. Então, isso não é coisa nova. O ministério transcultural precisa do apoio da igreja estabilizada, da igreja que já tem membros que ofertam, que entregam o seu dízimo, como é a prática hoje, para que essa igreja sobreviva. Porque o missionário chega lá, não tem nada, só tem um lote com terra, não é? Até me assusta esse negócio de lote com terra, só terra assim. Para mim tem que ter uma casinha.
porque eu não sou evangelista naturalmente. Então, nós temos que apoiar. Ele vai jogar a semente, que é a palavra, no coração das pessoas, que é aquela terra. Isso pode ser rápido, isso pode demorar, e ele tem família, ou mesmo que ele esteja sozinho, ele precisa de comer, precisa de vestir, e nós, então, o apoiamos. E Paulo chegava e não pedia dinheiro na igreja onde chegava, no lugar aonde chegava. Ele chegava só levando a palavra de graça, e outras igrejas apoiavam a Paulo para ele fazer a obra transcultural. A igreja local e a missão transcultural. Os discípulos que não são chamados para irem às nações devem participar dessa grande missão através de suas ofertas e orações. Esta é a nossa parte na missão transcultural. Você pode também comunicar por cartas, pela internet, conversar com o missionário, fazer amizade com ele. Embora sejam os sociáveis, os mais sociáveis aí, embora seja mais fácil orar e ofertar para quem deixou tudo, isto é aceito e muito agradável ao Senhor Jesus Cristo. Então, é agradável a Deus, e você participa da missão transcultural quando você oferta e quando você ora pelo missionário que está lá, Deus sabe como, que eles também não são de reclamar. Alguns reclamam, mas o verdadeiro missionário não reclama da missão. Da missão, não. Ele já sabia que ia passar por toda aquela dificuldade. Conclusão. Nossa missão é salvar nossa raça do pecado e de suas consequências. A nossa missão é reconciliar o homem com Deus. Eu já estou reconciliado. E agora? Agora, cada um se vira. Não, mas alguém trouxe o evangelho a você. Agora, você se torna um evangelista, apresentando-lhes a Jesus como o único e suficiente Salvador. Somos luz para dissipar as trevas espirituais em que os homens vivem. Na polis, na cidade, na civilização, a igreja anda dando mau testemunho. O missionário não tem tempo para isso. Junta muita gente, os motivos mudam. Passa a ser ganhar dinheiro, passa a ser poder, passa a ser um monte de coisa, menos ser luz do mundo. Mas nós insistimos, e nós estamos numa igreja que luta por esse princípio, de sermos luz, de sermos sal, de evangelizarmos, de não vivermos com o coração colocado nas riquezas, de não vivermos com o coração colocado no prazer, nem no poder, mas no Senhor, que é Senhor do céu e da terra, e que está preparando lugar para nós. Desafio: viver uma vida que testifique de Jesus, tanto em palavras como em atitudes. Fique de pé, por favor. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falou ao seu coração. Não deixe que o corvo roube essa palavra do seu coração. Pegue a palavra que foi para você e comece a colocar em prática. Não deixe que o diabo já comece a trabalhar para tirar, não, outro vai fazer isso, eu não posso, eu estou ocupado e tal, para você adiar a missão de Deus na sua vida. Comece a pensar sobre isso agora e comece a resistir. Eu quero pedir aos irmãos, eu acho que já falei sobre isso aqui, quando estivermos fazendo um apelo, um desafio para a pessoa que está aqui, seja quem for que esteja pregando, eu também acho que já disse, que às vezes eu vejo correntes caindo do pescoço, das mãos da pessoa. Já aconteceu o caso de eu orar, para sair, eu vejo a pessoa atada, eu oro, e já tem um tempo que a pessoa está fazendo apelo, e a pessoa aceita Jesus logo depois que eu oro. O Senhor destrói essa cadeia, essa algema. Então, ore pelas pessoas, porque o diabo está travando as pessoas. E eu tenho certeza que o diabo está trabalhando aqui agora em alguns corações para você não fazer a missão de Deus.
Porque você tem que ser radical. Você tem que sair do seu comodismo. Você tem que sair da situação atual que você está. Então comece a orar. Você que está fazendo a missão de Deus, que já está totalmente imbuído dela, comece a orar para que Jesus levante nessa manhã novos missionários aqui. Todos nós somos missionários, todos nós somos evangelistas, todos nós somos evangelistas transculturais, através da nossa oração e do nosso apoio. Todos nós recebemos o ID de Jesus. O ID é para a igreja. Jesus é o evangelho e a igreja é você. Você é a igreja. Então comece a orar por você mesmo. Eu estou parado, eu sinto, quando convida, eu sinto que eu preciso mudar, mas você está atado dentro do reino de Deus e amarrado para não fazer a obra de Deus. Você está salvo, mas está embaraçado. Quebra todo embaraço, Senhor. Toda barreira, todo espinho, toda pedra, toda algema, as cadeias nos pés e nas mãos e no pescoço, para que essa pessoa não fale e as almas venham a conhecer o Senhor. Evangelistas que estão aqui parados, Deus, professores que estão aqui parados, apóstolos que estão aqui parados, Deus, pastores que estão aqui parados, Deus, administradores que estão aqui parados, Deus, pessoas generosas que estão aqui paradas, Deus, socorristas que estão aqui parados e que não estão abençoando o miserável, o desgraçado, aquele que ainda não conhece ao Senhor. Levanta, quebra essa cadeia e faz voltar a vida, faz voltar a luz do trabalho, do amor e da missão. Aquele que já trabalhou e se angustiou e parou, o Senhor levanta nesta manhã para a tua glória. No nome de Jesus. Amém. Aleluia. Júlio, dá você aqui. Graça e paz, irmãos. Nós estamos aqui para apresentar mais uma turminha, o trabalho que eles têm feito na sala. É um privilégio para nós ver essas crianças sendo criadas e ensinadas na palavra do Senhor. A gente sabe que isso é um privilégio. Desde novas elas estão tendo esse ensinamento do que é a verdade. E nós podemos glorificar o nosso Deus pela oportunidade que elas têm. Então, aqui, essa turminha de 7 a 8 anos, a professora Nilda e a professora Cláudia, e a Nilda vai estar falando um pouquinho sobre a lição que eles têm trabalhado. Senhor, irmão, nós estamos com o tema que as nossas crianças, agora nesse período, né? Sou especial para Deus. Esse tema vem falando como Deus tem nos cuidado de nós, como Deus tem nos guardado, nos sustentado, né? E nesta lição que eu escolhi hoje, né, falou um pouquinho sobre Moisés, o cuidado de Deus na vida de Moisés. Deus, quando Moisés era criancinha, Deus permitiu tudo naquela geração ali, mas não permitiu tocar na vida de Moisés. Então, nós falamos do cuidado. E esse versículo vem falar como Deus tem cuidado em nossas vidas. A nossa revista ela se divide em 2 temas. E da agora para frente nós vamos falar assim, né, como nós somos especial para as nossas famílias. Como Deus tem cuidado das nossas famílias. Então, gente, a revista é muito boa. Um trabalho muito bom com as nossas crianças. Amém, crianças? Vamos falar o versículo?
Amém? Bom, esse aí, né, é a geração do amanhã, né? Nós temos que investir nas nossas crianças, né? Porque as nossas crianças, né, que será o futuro da igreja do amanhã, né? Que Deus nos abençoa. Amém. Glória a Deus. Na verdade, as nossas crianças é a igreja de hoje. Nós temos que ensinar a nossa criança, porque o inimigo ele não está brincando. Ele está tirando de todas as formas as crianças do centro da vontade de Deus. Então, nós precisamos investir mais na nossa criança, nós precisamos investir mais nos nossos juniores, nos nossos jovens, porque a criança, quando ela aprende e ela entende o propósito de Deus, nós temos aqui uma geração a vida toda dentro da igreja. Amém? Quero chamar aqui o Elisson, ele vai dar uma palavrinha sobre a escola da vida. Bom dia, gente. Graça e paz. A maioria de vocês que estão aqui já deve ter escutado a gente falar sobre a missão MPC, Mocidade para Cristo do Brasil. É a missão qual a gente promove a Escola da Vida. É um projeto de missão dentro das escolas. E se você entendeu o que o professor Rafael disse aqui hoje sobre a missão que Cristo deu à igreja para que nós façamos, você não pode ficar de fora desses projetos. Então, nós vamos iniciar o projeto Escola da Vida em 2015, no mês de maio, a partir do dia 11 a 15 de maio, na Escola Batista Canaã. É uma escola com 100 alunos, apesar de ser uma escola confessional, nós sabemos que o maior campo missionário hoje é dentro das próprias igrejas, então os nossos adolescentes, os nossos jovens, as nossas crianças precisam realmente escutar sobre o amor de Deus e sobre os princípios que transformam. Então nós faremos um curso, um workshop gratuito no dia 7/5, na Igreja Batista Canaã. Pastor Gomes, Pastor Wallace estão abrindo as portas da igreja para que a gente possa fazer esse workshop. Então, se você já ouviu falar, se no teu coração arde essa vontade de ministrar a esses adolescentes, a essas crianças, em qualquer que seja a função, seja na intercessão, seja palestrando, seja acompanhando, nós precisamos de vocês, precisamos de voluntários. A seara é tão grande e os ceifeiros estão a postos, né? Vamos sair da nossa comodidade, dos nossos bancos, das nossas 4 paredes, que é o templo, e vamos ministrar os princípios que transformam o amor de Cristo a esses adolescentes. Então, o workshop Escola da Vida, dia 7/5, horário 19h30 às 21h30, na Igreja Batista Canaã. Qualquer informação você pode procurar comigo mesmo, eu estarei aqui. Hoje à noite eu vou estar falando um pouco sobre a missão nessa igreja, na Igreja Batista Canaã. Então eu não vou estar aqui hoje à noite, mas você pode procurar o Bruno ou a Lorena, que são pessoas que estão junto com a gente trabalhando na missão, ok? Eu agradeço a oportunidade. Amém. Queridos, nós estamos nas quinta-feira com a campanha Famílias Restauradas. Então você precisa investir na sua família, você precisa vir buscar de Deus para que nós possamos a cada dia mais colocarmos a nossa família no altar do Senhor. E a Ana está ali atrás vendendo os livros, tá? Fala sobre família, tá? R$20 cada livro. Então você que deseja um livro para você ler, para você investir, para o seu conhecimento, procure a Ana. A Ana também está ali com o convite para o jantar entre amigas. O jantar entre amigas vai ter como palestrante
a missionária Alessia, é R$40, porém, desses R$40 você vai levar uma amiga. E essa amiga precisa ser não crente, tá? Você vai levar uma amiga não crente, você vai convidar, e não só convidar, você vai estar orando por essa pessoa até no dia deste jantar entre amigos. E ali atrás também nós temos o nosso boletim informativo, então você precisa pegar o boletim informativo, tem uma pastoral muito bacana, um novo futuro, tá? E atrás também fala dos a nossa campanha que nós temos aqui durante a semana. Na segunda-feira, 7h da manhã, a oração. Segunda-feira, às 15h, tarde da bênção. E às 19h30, palavra de fé. Na terça-feira, nós temos o culto do adolescente e o grupo de crescimento. Na quarta-feira, 7h da manhã, aqui no templo, oração. E na quinta-feira, o culto de oração, onde nós estamos com a campanha Família Restauradas. Sexta-feira, 7h da manhã, aqui no templo, oração. E às 19h30 também temos o grupo de crescimento. No sábado, às 19h30, culto de jovens. Sábado, às 19h30, o culto de jovens tem sido uma bênção. E domingo, 8h da manhã, a nossa celebração da ceia do Senhor. Então, domingo, 8h, você não pode esquecer, 8h, você está aqui para nós celebrarmos a ceia do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé? Bênçãos especiais. Você que foi abençoado, você que completou mais um ano de vida. Você que teve a sua saúde restaurada, a porta de emprego que foi aberta, vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Agradecer o Senhor. Chamar o presidente Bretas para estar orando nesse momento. Aleluia. Graças e paz, queridos. Vamos orar? Estava lecionando ali na classe integração. Vamos louvar o Senhor por tudo isso que Ele tem feito, tem nos abençoado, tem sido fiel. Acho que todos que têm buscado o Senhor com fidelidade, têm experimentado a fidelidade de Deus nesses dias. Se você quer experimentar milagres de Deus, querido, seja fiel a Deus. Seja fiel ao Senhor nas mínimas coisas. Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. E aquilo que Ele começar a te cobrar, olha, isso aí não está certo. Abre mão pela presença de Deus em sua vida. Eu tenho falado com Deus, Senhor, qualquer coisa que o Senhor me falar para mim abrir mão, para mim ter comunhão com o Senhor, eu abro. Eu não quero nada que atrapalhe a minha comunhão com o Senhor, ó Deus. Nada, 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 nada. Não tem valor financeiro nesse mundo que atrapalhe a minha comunhão com Deus, queridos. Não estou preso a finanças. Pecado, eu não quero pecado na minha vida, eu não quero. É uma decisão que eu tomei, eu não quero pecar. Posso até falhar, mas pecar e viver em pecado, eu não quero. Tomei essa decisão. Tome essa decisão. Mas olha, eu quero servir ao Senhor com fidelidade. Ele é Deus. Feche seus olhos. Muito obrigado, Deus. O Senhor tem sido fiel a nós. Nada tem nos faltado. E aqui está um grupo de irmãos que tem experimentado a tua fidelidade, a tua bênção, teu cuidado. Muitas vezes com mais um ano de vida, Senhor, e muitas vezes também, Senhor, numa porta especial, uma bênção especial que se abriu sobre essa vida. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres, ó Deus. Nós temos visto a tua provisão na Igreja Batista Shalom, Senhor, no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa família. O Senhor está cuidando.
A misericórdia do Senhor está sobre nós. Muito obrigado. Agora dá-nos um dia de paz. Sustenta-nos, ó Deus, na tua presença. E que possamos, ó Deus, testemunhar, testificar do teu grande amor. Porque o Senhor é Deus. E não há outro Deus em nossa vida senão o Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, seja fiel ao Senhor no seu dízimo e na sua oferta missionária. Não deixe de ser fiel ao Senhor para a bênção sobre a sua vida mesmo. Deus te abençoe, tenha um bom dia, convide pessoas para o culto à noite, 17h30 ou 19h30. Deus te abençoe grandemente.